Há 10 anos, um terremoto massivo atingiu o Japão, destruindo a maior parte de Tóquio. Agora, Deadman Wonderland, uma prisão que também funciona como parque de diversões, está em seu epicentro. Ganta é apenas um estudante comum que está planejando visitar Wonderland com seus amigos antes das provas. Quando a primeira aula começa, Ganta começa a ouvir uma canção de ninar familiar. Ele olha pela janela e vê um homem de vermelho flutuando do lado de fora. Ele agita as mãos, causando uma explosão massiva na sala de aula. Quando Ganta recuperar a consciência, percebe que todos os seus colegas de classe estão mortos. Ele olha para cima e vê o homem de vermelho em pé sobre ele e tenta fugir, mas não consegue se mover. O homem conjura um cristal de sangue e o empurra em seu peito, fazendo-o desmaiar. No dia seguinte, Ganta acorda em um hospital e é rapidamente preso por orquestrar um ataque terrorista, matando 29 de seus colegas de classe. Um advogado, Tamaki, encontra-se com ele e diz para não se preocupar, pois tentará tirá-lo dessa situação. No entanto, no dia seguinte, Ganta é condenado à prisão perpétua. Vendo que está sendo incriminado, Ganta tenta fugir, mas as famílias das vítimas o capturam, fazendo com que seu telefone caia do bolso. Um vídeo falso dele confessando o crime começa a ser exibido na frente de todos. Tamaki o olha zombeteiramente, dizendo que não pode mais ajudá-los. A próxima coisa que Ganta sabe é que ele foi escoltado para Deadman Wonderland, onde é processado por Kasuga e Makina, a diretora da prisão, que entrega a todos os novos prisioneiros um kit de sobrevivência e coloca um bracelete em seus pescoços. De repente, Yotakami, um prisioneiro, acidentalmente esbarra em Ganta com um carrinho. Sem aviso, Makina desembainha sua espada e brutalmente corta o peito de Yo. No dia seguinte, Ganta recebe a tarefa de fazer trabalho manual. Ao carregar a sucata, ele apenas deseja estar morto. Uma estranha garota de cabelo branco como a neve, Shiro, cai sobre ele de cima. Ela pega um cano dizendo que realizará o desejo dele, e começa a balançar o cano na direção dele, mas Ganta continua se esquivando. Ela joga o cano fora e pergunta se ele realmente matou seus amigos, fazendo Ganta chorar. Ele então diz a ela que nunca machucaria seus amigos. Mais tarde, 3 homens aparecem do nada para intimidar Ganta. Shiro tenta defendê-lo, mas é nocauteada por uma pá na cabeça. De repente, a torre de água acima deles explode e começa a cair diretamente sobre eles. Uma dor aguda atravessa o peito de Ganta. Ele levanta a mão para impedir que o tanque caia sobre ele e Shiro. Naquele momento, uma bala feita de sangue aparece e dispara da sua mão, destruindo o tanque. Quando a poeira se dissipa, Ganta percebe que os homens foram esmagados pelos destroços que caíram. Ele corre para o lado de Shiro para ver se ela está bem, mas a encontra dormindo. Ao acordar, ela pede a Ganta para ser seu amigo. Ganta vai para a enfermaria para ser tratado pelo doutor. Rei, onde reencontra Yo? Ganta tenta se desculpar por tê-lo machucado, mas ele diz para não se preocupar. Yo pergunta se ele tinha algum doce que veio com o kit de sobrevivência, mas Ganta não faz ideia sobre isso. Yo explica para ele que eles precisam participar de eventos mortais de entretenimento para o público para ganhar pontos. Esses créditos podem ser trocados por comida e outros itens, especialmente o doce que ele precisa tomar a cada 3 dias, pois é o antídoto para o veneno que a coleira continua injetando nele. Ele diz para ele participar na próxima corrida de cães, pois o vencedor ganhará 1000 pontos que ele pode trocar por um doce. Ele também receberá um bolinho de feijão grátis só por participar. Shiro, que acabou de vir visitar Ganta, fica animada com a ideia de um lanche grátis e junta-se à corrida com eles. Pouco antes de a corrida começar, Ganta está no vestiário com os outros participantes quando Kozueji, um assassino psicopata, entra na sala. Ele espanca Ganta por ser um novato e diz a todos para desistirem ou não ficarem no seu caminho, já que ele precisa dos pontos. De repente, Makina aparece, fazendo Kozueji parar a confusão. A corrida começa e Ganta começa a questionar suas escolhas. A pista inteira está cheia de armadilhas que podem matar qualquer um instantaneamente. Aqueles que tentam evitá-las contornando são imediatamente mortos a tiros. Ganta começa a se perguntar que tipo de pessoa doente se entreteria com isso. Nesse momento, ele se lembra de que também estava planejando visitar o Wonderland com seus amigos. Ganta começa a cair em quase todas as armadilhas, mas Shiro, que está ao seu lado, o salva todas as vezes. Finalmente, eles chegam ao fim e o único adversário restante agora é Kozueji. Uma bola cai de cima e as lajotas abaixo deles começam a quebrar, revelando um fosso com espinhos, avisando aos competidores que o último a ter a bola quando o cronômetro terminar, vence. A bola cai nas mãos de Ganta. Kozueji, que tenta pegá-la dele, acaba caindo para a morte em vez disso. O jogo não para, já que Shiro também saiu. No entanto, quando a plataforma abaixo dela desaba, Ganta decide salvá-la. Ele solta a bola e agarra a mão de Shiro antes que ela caia, empatando o jogo. Em um quarto, Ganta escreve uma carta para os pais de um de seus amigos, informando que é inocente e que morrerá amanhã. Yo entra em seu quarto, surpreso que Ganta vai ser seu
colega de quarto. Ele entrega a Ganta um doce dizendo que foi culpa dele que Ganta perdeu em primeiro lugar. Ganta aceita alegremente com lágrimas nos olhos, ficando em dívida com Yor. Yor o leva para fora para tomar um sorvete como um presente por ter passado do primeiro jogo. Embora ele esteja feliz que Yor comprou comida para ele, Ganta começa a se sentir triste porque a última vez que ele tomou sorvete foi com seus amigos da escola secundária. De repente, Ganta começa a sentir dor no peito novamente. Ele olha para cima e vê o Homem Vermelho flutuando no ar. O homem cai no chão, conjurando um tornado massivo, derrubando todos. Sangue começa a jorrar do peito de Ganta. Ele levanta a mão e dispara uma enorme bala de sangue no homem, atingindo-o na cabeça. O homem, no entanto, está completamente impassível e voa para longe. Ganta tenta persegui-lo, mas cai inconsciente. Ao acordar no hospital, Ganta encontra Shiro ao seu lado. Shiro tenta engajá-lo em uma conversa, mas ele parece desinteressado e não responde. Ganta agora sabe que o Homem Vermelho está no Wonderland, e ouve alguns presos falando sobre o homem estar detido no Bloco G. Enquanto analisa as filmagens do ataque, Makina ordena que todos sejam colocados em confinamento e que tragam Ganta até ela. Ganta corre pelos corredores com Shiro, procurando por G. Bloco. Ele eventualmente encontra Yor, que lhe diz que não existe tal coisa como o Bloco G, mas Shiro lhe diz que ela já esteve lá. De repente, um robô de segurança Necromacro os avista e ataca, mas Shiro consegue puxá-los para os ventiladores. O robô começa a segui-los, mas eles acabam despistando-o. Quando param para respirar, Ganta olha para o lado e vê que chegaram ao Bloco G. Necro de repente atravessa uma parede e começa a atacá-los com foguetes. Ganta tenta usar seu ataque de sangue, mas falha em fazer. Naquele momento, Sangue aparece atrás do robô e ele é despedaçado. Vendo o Homem Vermelho à sua frente, Ganta perde o controle. Ele pega um cano e tenta atacar o homem com ele, mas o homem o corta em pedaços como se fosse manteiga com suas lâminas de sangue. O homem fica desapontado e diz a Ganta que ele é Sandy, também conhecido como Crow, e que Ganta é conhecido como Pica-Pau aqui em Bloco G. Ele diz a Ganta que ele não é especial e que há outros com habilidades de sangue como ele, fazendo-o perceber que ele não é o verdadeiro Homem Vermelho. Sandy diz a Ganta para não se conter, pois está vindo para matá-lo, mas leva um chute no rosto de Shiro, que lhe diz para não intimidar Ganta. De repente, todos eles são atingidos por dardos tranquilizantes. Tanto Yo quanto Shiro são escoltados para fora do Bloco G. Enquanto isso, Ganta é levado para um laboratório. Quando acorda, Ganta percebe que está amarrado a uma cama e que seu advogado, Tamaki, está de pé sobre ele. O sangue de Ganta começa a ferver de raiva, pois tudo faz sentido agora. Ele foi incriminado pelo próprio advogado em quem pensava poder confiar. Ele diz a Ganta que conhece um imitador talentoso, que fez o vídeo falso para incriminá-lo. Ganta tenta atacá-lo, mas Tamaki simplesmente aperta um botão, eletrocutando Ganta. Ele solta depois de um tempo e diz a Ganta para deixar o passado para trás, pois está prestes a conduzir um pequeno teste chamado Carnival Corps para... Amanhã ele tem que lutar um contra o Crow. O vencedor não só receberá doces grátis, mas também uma grande soma de pontos. Se ele sair vitorioso de testes suficientes, poderá enfrentar seu inimigo, o Red Man, ou como o chamam, o Ratchet Egg. Tamaki levanta a cama de Ganta e força seus olhos a se abrirem, dizendo-lhe que agora ele irá aprender sobre o teste e lhe mostra um vídeo que provoca arrepios. Depois de horas forçando-o a assistir vídeos de Carnival Corps, Ganta é enviado para uma arena para enfrentar Crow. A luta será transmitida ao vivo para certas pessoas da Elite que pagaram a mais para vê-la anonimamente. Assim que a batalha começa, Ganta rapidamente corre para uma árvore e a sobe para evitar Sandy, que apenas ri de sua covardia. Ele diz a Ganta que fugir e se esconder nas árvores não irá salvá-lo. Ganta percebe que Sandy usa lâminas para cortar os braços e tirar sangue, que ele usa para formar lâminas enormes. Ele morde o polegar para fazê-lo sangrar, então começa a formar pequenas balas de sangue para poder enfrentar Sandy a uma distância segura. Sandy, no entanto, facilmente corta todas as balas ao meio. Após alguns minutos, Ganta começa a sentir frio e tonto. Sandy diz a ele que é um idiota por lançar seu sangue daquela forma, já que isso é um recurso precioso e o que o mantém vivo. Sandy libera mais do seu sangue para estender suas lâminas. Ele então procede a cortar a árvore em pedaços, fazendo Ganta cair. Sandy então rapidamente avança e corta Ganta várias vezes, incapacitando-o. Ganta olha para o teto e começa a chorar, fazendo Sandy sentir pena dele. Memórias começam a voltar para Ganta enquanto ele se lembra de como ele e Shiro eram amigos quando eram pequenos, e de como ela o salvou de um cachorro mutante uma vez. Sandy começa a se afastar, mas Ganta consegue se levantar novamente, impressionando Sandy. Ele atira em uma das luzes acima, fazendo-a cair bem em cima de Sandy. Quando Sandy tenta cortar a luz caindo, Ganta se aproxima dele e atira no peito a queima-roupa, nocauteando-o. Quando a luta termina, Ganta emerge como vencedor.
Enquanto é escoltado para fora da arena com seu prêmio, Sandy bate o punho com ele por ter tido uma luta incrível. Aquela noite, enquanto Ganta está deitado em seu quarto, a TV começa a funcionar. Ganta olha para ela e fica horrorizado ao ver que Sandy está amarrado a uma cadeira no palco. A Dra. Ray aparece e gira uma roleta que para em um olho. Ela então pega uma ferramenta da bandeja e arranca o olho esquerdo de Sandy, fazendo Ganta vomitar. Ganta percebe que está em um inferno e se esqueceu de que lunáticos estão no comando aqui. Ganta acha difícil consumir a comida que lhe foi dada, pois ainda está lutando com a culpa de alguém ter se ferido por causa de suas ações. Ele começa a ouvir vozes do lado de fora de seu quarto e sai correndo para encontrar uma garota assustada segurando flores enquanto um homem gigante a encurrala, dizendo para ela dar a ele, pois ele precisa comer. Ganta rapidamente intervém e entrega ao homem sua comida, que começa a engolir junto com as colheres e tudo. Ele se vira para pedir mais aos dois, mas a garota rapidamente pega a Ganta e a puxa para o quarto dela. Ganta fica surpreso por um momento, pois a sala inteira está cheia de flores. Ela pede desculpas a ele, já que ele teve que abrir mão da comida por causa dela, mas Ganta diz que está tudo bem, já que ele não estava com fome mesmo. A garota, Minatsuki Takami, senta-se ao lado dele e começa a contar uma história triste de como seu pai costumava espancá-la. E um dia, ela usou seus poderes para matá-lo, o que a levou para Wonderland. Ganta pensa por um momento e então diz a ela que eles podem tentar escapar daqui usando seus poderes. Ambos tentam escapar, mas são rapidamente capturados pelos guardas. Um dos guardas chama Minatsuki de Mockingbird, chocando Ganta, pois ela é sua próxima oponente. No dia seguinte, Ganta é levado de volta à arena para a luta. Assim que o sino toca, Ganta diz a Minatsuki que não vai machucá-la. Minatsuki, no entanto, tira seus brincos e ataca Ganta sem aviso. Ela começa a rir histericamente, dizendo a ele como o olhar de desespero em seu rosto a excita. Percebendo que ela estava blefando antes, Ganta ataca Minatsuki com uma bala de sangue. De repente, Ganta ouve a voz de Io dizendo-lhe para parar, pois Minatsuki é sua irmã, enquanto ele entra na arena. Minatsuki começa a chorar novamente, fazendo Io ir para o seu lado. Ganta tenta contar a verdade para Io, mas ele não está disposto a ouvir. Ele fica na frente de Minatsuki para protegê-la, mas ela rapidamente o faz de refém e o usa como escudo contra os ataques de Ganta, dizendo a Io que ela é uma assassina e que vai despedaçá-lo assim como seu horrível mãe. Quando Io diz a ela que é da mãe dela que está falando, Minatsuki ri, dizendo que durante o terremoto de 10 anos atrás, ela escolheu salvar uma flor em vez dela. Ganta espera por uma abertura e então atira em Minatsuki na parte de trás do pescoço, fazendo-a cambalear e soltar Io. Ele então rapidamente se aproxima de Minatsuki, dizendo que ela está apenas tentando imitar a mãe dela ao manter plantas, e então dá uma cabeçada nela, nocauteando-a e vencendo a partida. Shiro está com Hagura, o diretor de Deadman Wonderland. Hagura diz a Shiro que o verdadeiro nome dela é Ovo Desgraçado, mas ela se recusa a acreditar nele. Hagura tira à força um dos seus tubos de sangue e ativa seus poderes para matar Shiro, mas ela facilmente evita seus ataques e causa um terremoto massivo, matando Hagura. Enquanto isso, Ganta está com Io e Minatsuki após a luta, pedindo desculpas por não saber que ela era sua irmãzinha, quando o grande terremoto acontece. Eles voltam para seus quartos e veem que estão todos completamente destruídos. Logo depois de chegar lá, Ganta se depara com Sandy novamente. Ele tenta se desculpar por seu olho, mas Sandy diz para ele não se preocupar, pois coisas assim acontecem o tempo todo aqui. Depois de um tempo, Ganta vai com Io para a sala médica pegar alguns suprimentos. Ele pergunta a Io sobre Shiro, e ele diz que não a viu depois que saíram. Io pergunta a Ganta se ele conhece Shiro. Longo. Ele diz a ele que no início ela parecia familiar, mas agora ele se lembra que costumava brincar com ela quando eram pequenos. Naquela época, Shiro estava sendo mantida em uma instalação onde a mãe de Ganta trabalhava, e ele ia lá todos os dias para encontrá-la. Ele também conta como ela o salvou uma vez de um cachorro. Mais tarde naquele dia, Ganta está procurando por Io quando encontra Minatsuki em seu quarto. Vê-la faz com que ele perceba que ela ainda tem que jogar uma rodada de penalidade e que ele precisa ajudar Io para que ele possa pagar a sentença dela. Ele sai correndo do quarto para procurar Io quando de repente uma garota com um capuz, Karako, dá um soco em seu estômago. Quando ele recupera o fôlego, Karako pede desculpas e o leva para conhecer Nagi, um homem com uma voz robótica. Eles cumprimentam Ganta e perguntam se ele quer se juntar a eles em uma fuga da prisão. Ganta diz que vai responder depois, pois está tentando parar a rodada de penalidade. Mas a TV liga, e ele vê que Minatsuki já está amarrada a uma cadeira. Ganta tenta correr para ajudá-la, mas Nagi o impede. Ele tira um dente com um walkie-talkie e chama alguém. A roleta começa a girar e para no cabelo, deixando o doutor Rei bravo, pois isso não era para ser uma opção. De repente, a porta se abre com força. Um homem com cabelo vermelho e uma guitarra, Azuma, entra. Ele toca a guitarra uma vez, fazendo as ondas sonoras acertá-los como balas. Azuma joga o corpo inerte de Io na frente deles. Vê-lo neste estado deixa Ganta louco. Ele tenta atacar Azuma com sua bala de sangue, mas ela apenas se dispersa perto dele. Assim que ele está prestes a matá-los todos com sua guitarra, Shiro cai da ventilação acima, acidentalmente quebrando sua guitarra. Vendo que sua arma está quebrada, Azuma acha melhor recuar por enquanto.
No momento, Nagi leva todos para se encontrar com os membros do grupo Scar Chain, incluindo Bundo. Bundo entrega a Nagi um chip, dizendo que este é o ingresso deles para sair daqui. Nagi apresenta Bundo a Ganta, dizendo-lhe que ele lida com todas as informações dele sozinho e foi ele quem salvou Minatsuki na rodada de penalidade. Depois de um tempo, Karako reúne todos e começa a explicar o curso de ação. Ela diz que na próxima semana não haverá jogos, então será uma oportunidade ideal para eles atacarem. Bundo pergunta a Nagi sobre os carrascos, como Azuma, ao que ele lhes diz para evitar o combate com eles a todo custo. Quando Ganta lhes diz que viu Azuma dissipar seu ataque, ninguém está disposto a acreditar nele. Bundo rapidamente mostra um vídeo de Azuma apenas desviando de seu ataque. Vendo que todos estão apenas rindo dele, Ganta vai embora com Shiro, não querendo fazer parte deles. Depois de um tempo, Ganta encontra Sandy na academia e pergunta a ele sobre Nagi. Sandy lhe diz que 2 anos atrás, Nagi e sua esposa foram trazidos como prisioneiros e ambos tiveram que lutar um contra o outro. Nagi perdeu para ela e tiraram suas cordas vocais. Sua esposa, no entanto, foi culpada por manipular o resultado do jogo. Nagi tentou fugir com ela, mas Azuma a matou na frente dele. Ganta volta para o seu quarto, onde encontra Nagi esperando por ele com Shiro. Ele se desculpa pelo que disse anteriormente e concorda em se juntar à causa dele. Nagi diz que está tudo bem, já que não está procurando vingança e que tem uma filha esperando por ele do lado de fora. Naquela noite, Ganta diz a Shiro para não segui-lo na missão, pois ele encontrará uma maneira de tirá-la de lá. No dia seguinte, Scar Chain coloca seu plano em ação. Enquanto Nagi e Bundo se dirigem à sala de controle para ativar o elevador de serviço, os outros correm para lá através do porão. No entanto, quando estão quase chegando, um robô de segurança os ataca. Karako joga o chip para Ganta, dizendo para ele guardá-lo com a vida e fugir com os outros enquanto ela segura o robô. Ganta ainda quer voltar para ajudar Karako, mas os outros discordam, dizendo que ela é forte e sabe o que está fazendo. Tudo o que eles precisam fazer agora é esperar Nagi ativar o elevador. Enquanto isso, de volta à sala de controle, Nagi diz a Bundo para ativar o elevador depois que eles se livrarem dos guardas, mas ele apenas fica parado. Nagi pergunta se ele está bem, e Bundo garante que está bem. De repente, uma menina, Hibana, aparece. Vendo que ela pode estar perdida, Nagi vai até ela e pergunta se está perdida, mas ela não responde. Nagi percebe que Bundo os traiu. Ele se vira e vê Bundo parado ali, sorrindo sarcasticamente para ele. Hibana de repente puxa uma espada enorme. Nagi tenta usar seus poderes de sangue, mas eles se dispersam perto de Hibana, fazendo-o perceber que Ganta estava realmente dizendo a verdade. Hibana balança sua espada, lançando Nagi contra a parede. Hibana diz a ele que vai fatiá-lo como uma verdadeira jovem senhora, e começa a balançar sua espada, cortando finamente seus músculos. Nagi a provoca, dizendo que uma dama nunca massacra alguém como ela, e que ela não passa de uma pirralha. Hibana começa a chorar e a balançar a espada como uma maníaca, cortando sua mão fora. Nagi usa essa oportunidade para causar uma explosão massiva usando seus poderes de sangue e chama o elevador. Todos lá embaixo comemoram com alegria ao ver o elevador descendo. Eles entram rapidamente, sabendo que em breve provarão a liberdade. Mas assim que chegam ao topo, Azuma está esperando por eles com guardas. Eles abrem fogo, matando qualquer um que vem. Enquanto os outros tentam lutar contra os guardas, eles dão um chip para Ganta e dizem para ele sair daqui com todos os outros, mas Azuma o pega. Quando ele está prestes a matá-lo, outro carrasco, Gazuchi, informa que eles precisam ir. Azuma guarda sua arma, dizendo a Ganta que ele em breve terá seu show particular e vai embora. Apenas alguns membros da Scar Chain permanecem. Eles correm em direção à porta para usar o chip de dados, mas de repente Shiro cai da ventilação acima. Ela corre até Ganta, dizendo-lhe para entregar os dados. Ela arranca de sua mão e rapidamente joga em uma sala, trancando a porta atrás de si pouco antes de explodir. Ela olha para Ganta, feliz por ter conseguido chegar a tempo e salvar sua vida. Todos ficam parados, incrédulos, enquanto Shiro acaba de destruir sua única tábua de salvação. Shiro tenta se explicar, mas Ganta já está cansado disso. Ele dá um soco no rosto de Shiro, dizendo para ela ir embora imediatamente, de uma vez. Desapontados pelo fracasso, os membros da Reimagine Scar Chain voltam para a sala de reuniões, onde encontram Karako, que está gravemente ferida. Quando ela pergunta o que aconteceu, Ganta conta tudo, ainda sem acreditar que Shiro faria uma coisa dessas. Ela diz para não se preocuparem, pois uma equipe de inspeção está a caminho para Wonderland. Se eles conseguirem chamar a atenção deles, podem agitar pessoas de fora para a causa deles. Eles se sentam para discutir quem mais podem convidar para se juntar à causa. De repente, Bundo entra na sala. Todos ficam empolgados ao vê-lo e perguntam onde está Nagi, mas Bundo perde a calma, exigindo que digam quem descobriu que o chip de dados era bomba. B-guardas entram na sala junto com Kazuchi e Dokoku, outro executor. Bundo diz a todos que ele vai gostar de matar todos, mas Sandy de repente dispara para dentro da sala, fatiando os dois executores. Ele pergunta quem é o mais forte, mas o Akabayashi, um membro da Scar Chain, diz que ele já os eliminou. Sandy encolhe os ombros e começa a atacar os guardas, mas eles neutralizam seus ataques.
Bundo ri, dizendo-lhe que eles neutralizaram seus ataques a 20 megapascais por segundo. Depois de ouvir o que ele tem a dizer, Sandy muda sua postura e balança sua espada de sangue mais rápido que a velocidade do som, matando todos os guardas com um estrondo sônico. Ele começa a sair, mas Ganta o impede, pedindo para se juntar a eles. Sandy começa a rir, dizendo que o mundo exterior não é nenhum diferente. Enquanto isso, Nagi está sendo mantido refém por Azuma, que o convida para os Undertakers e diz a ele que ele foi lavado cerebralmente para pensar que tem uma filha esperando por ele do lado de fora. Quando Nagi se recusa a se juntar a ele, Azuma começa a torturá-lo lentamente. Ele começa a injetar drogas, fazendo com que Nagi tenha alucinações e suas verdadeiras memórias voltem. Percebendo que precisa ficar mais forte, Ganta corre até Sandy, implorando para que ele lhe ensine a usar o movimento supersônico. Sandy concorda, mas diz que ele deve assumir sua força após aprender. Enquanto isso, Karako informa os membros restantes da Scar Chain sobre o plano final. Já passou mais de 1 hora, mas Ganta ainda não consegue disparar seu sangue em velocidade supersônica. Sandy pensa por um momento e pergunta se ele tem algum doce. Quando Ganta lhe entrega seus doces, Sandy esmaga todos eles, exceto um, e o amarra a um poste, dizendo a Ganta para tentar derrubá-lo mais rápido do que sua lâmina. Se ele ganhar, pode ficar com seu último doce. Eles continuam praticando por mais um pouco quando de repente um homem entra. Até Sandy fica surpreso, já que esse homem é Mockingbird. Toto se aproxima de Ganta e diz a ele que Shiro está procurando por ele e quer dar-lhe um soco de volta. Enquanto isso, Karako está tentando se passar por um dos guardas quando Shiro cai de um duto de ventilação. Karako tenta levá-la embora, mas Azuma de repente entra e os pega. Enquanto isso, Sandy já teve o suficiente de Ganta. Ele diz a ele que está prestes a desmaiar e que não há nada que ele possa fazer agora. Ganta, que está de joelhos, dispara uma última pequena bala que consegue quebrar a barreira do som, impressionando Sandy. A TV começa a tocar e Azuma aparece nela, dizendo a todo que capturou tanto Karako quanto Shiro como reféns. Ganta e os últimos membros da Scar Chain largam o que estão fazendo e correm em direção ao quarto de Azuma. No caminho, Ganta é emboscado por guardas, mas de repente, uma onda massiva de sangue por Minatsuki mata todos eles. Ela lhe diz que agora estão quites e vai embora. Ganta entra na sala e imediatamente atira nos guardas que seguram Karako e Shiro. Ele começa a ficar entorpecido por causa de toda a perda de sangue. Ganta então olha para Azuma, que apenas ri. Uma porta maciça atrás dele se abre e sentado sozinho em um sofá está Nagi, que perdeu completamente a cabeça. Nagi grita de agonia porque agora se lembra que seu filho foi morto junto com sua esposa. Massivas esferas de sangue saem dele e começam a explodir, matando qualquer um que esteja perto. Ele caminha direto até Shiro, matando todos em seu caminho e tenta espancá-la, mas Ganta salta na frente dela, protegendo-a dos ataques de Nagi. Ganta tenta convencer Nagi a desistir, mas ele está muito perdido. Pior ainda, o veneno do colar começa a afetá-lo, pois ele não comeu doce há muito tempo. Nesse exato momento, a corrente no pescoço de Karako tilinta, trazendo Nagi de volta à realidade. De repente, ele se lembra do que estava ali para fazer. Ele tenta lutar contra suas emoções, mas Karako dá um tapa no rosto, trazendo-o de volta à realidade. Azuma de repente esfaqueia Karako no peito. Ver ela cair assim faz o sangue de Ganta ferver. Ele conjura uma enorme bala de sangue e atira em Azuma, que mal consegue bloqueá-la. Ele diz a Ganta para se acalmar, pois ele evitou as artérias principais de Karako e que ela vai sobreviver. Ele olha para Nagi e diz para ele continuar com a matança, mas ele se recusa. Vendo que toda a diversão acabou, Azuma faz um buraco enorme em Nagi usando sua guitarra. Ganta, ainda em choque, observa Shiro se levantar para defendê-lo. A dor em seu peito aumenta novamente. Tanto o sangue de Ganta quanto o de Shiro começam a brilhar. Ele começa a formar uma bala gigantesca, dizendo a Azuma que não é a hora deles de morrer. Ganta então dispara a bala. Azuma tenta sair do caminho, mas Nagi, com suas últimas forças, agarra sua perna, não deixando que ele se mova 1 centímetro. A bala gigantesca atinge Azuma bem no peito, vaporizando-o. Quando a poeira baixa, Karako e Ganta correm para o lado de Nagi enquanto ele faz sua última despedida. Pouco antes de morrer, Nagi entrega a Ganta seu último doce. Quando chega a hora de partir, Ganta decide ficar com Shiro, pois não tem mais nada lá fora. Enquanto o restante da Scar Chain escapa, Makina pergunta ao furioso Tamaki se está tudo bem. Ele apenas evita a pergunta, dizendo que o cargo de diretor lhe foi atribuído sem o seu consentimento. Antes de sair, Makina diz a Tamaki que tanto Ganta quanto Yo foram encontrados e que serão investigados minuciosamente após se recuperarem. Depois de algum tempo, Ganta e Shiro passaram um tempo no telhado de um prédio e Shiro começou a cantar a mesma música que Ganta ouviu antes do Homem Vermelho matar todos os seus colegas de classe. Quando o principal diz a ela que conhece a música, Shiro responde que foi feita pela mãe dele. Dito isso, ele pede a ela para parar, pois isso lembra daquele dia, terminando a série com um final em aberto. Obrigado por assistir, inscreva-se para mais resumos.